A Juliana está apresentando aqui os membros da CIPA do prédio que foram os responsáveis por organizar esse debate. Logo em seguida vai começar. Serviço do 17º andar, a Fabíola é do 5º andar, da GSEX, a Cris, que está ali paradinha no corredor, é a secretária da CIPA, trabalha no Senop, e a nossa presidente da CIPA está ali na porta, a Silvia, recém-chegada aqui no prédio, né, da administração predial, que fica lá no segundo subsolo. Tá? Então são esses membros da CIPA que estão aqui presentes. Queria também anunciar e agradecer a presença aí de algumas entidades que estão presentes aqui no nosso debate, as associações de aposentados, né, a AFABB e a AFBB, o Conselho de Usuários da CACI aqui de São Paulo também está aqui presente. Também temos representantes do Sindicato dos Bancários aqui de São Paulo e do Sindicato dos Bancários de Bauru. Tá? Então, obrigado pela presença de todo mundo. Antes de começar, eu queria explicar para vocês como é que vai ser a dinâmica aqui do nosso debate. Tá? Vocês viram, é realmente um debate, né? Porque a gente tem toda uma discussão aí, nós vamos ser convidados a tomar uma posição em relação a essa proposta que está sendo apresentada ao corpo social. E existem posições diferentes sobre esse tema. A nossa intenção aqui foi exatamente de trazer as duas posições, né? De trazer... a Fabíola depois vai apresentar os nossos debatedores, mas a nossa intenção foi trazer os dois pontos de vista e, além de possibilitar que eles exponham os seus pontos de vista, também possibilitar que quem está aqui presente possa fazer perguntas, né? Infelizmente a gente tem um tempo limitado, então pode ser que não dê para todo mundo perguntar. Inclusive, pelo espaço limitado, saibam vocês que muitas pessoas vieram aqui e não conseguiram entrar, né? Então, a gente depois já antecipa aqui para o Faraco e para o Ângelo, a gente vai querer marcar uma outra data com vocês, para que esse pessoal que não conseguiu participar agora possa vir depois. Mas a nossa dinâmica aqui hoje vai ser a seguinte, a nossa ideia é fazer um debate de mais ou menos 2 horas, tá? De duração no total. Então a gente vai começar com uma exposição inicial deles de 20 minutos cada um. Quem vai começar, a gente sorteou, é o Faraco. Vai começar 20 minutos, depois nós vamos passar para o Ângelo, ele vai falar também 20 minutos. Nós temos a pretensão de fazer 15 perguntas ou falas, de 3 minutos cada uma. Mas para não dificultar muito a vida deles, a gente vai dividir isso em 3 blocos, tá? Então, assim que eles terminarem a exposição de 20 minutos, a gente vai abrir para 5 falas de 3 minutos, ou a gente também vai dar a opção de fazer por escrito, tá? Para quem quiser. Às vezes tem gente que é mais tímido, não gosta de falar no microfone. Então, a nossa ideia é pegar aí em cada bloco 3 falas orais e 2 perguntas escritas. Se não houver pergunta escrita, a gente abre o microfone e faz as 5 orais mesmo, tá bom? Depois dessas 5... o Ronaldo da APABB também está aqui presente, tá? Uma outra entidade que está presente, está lá atrás. Depois dessas 5, nós vamos passar para 5 minutos de cada um, aí nós vamos inverter a ordem, né? Então aí vai falar primeiro o Ângelo e depois o Faraco. E aí nós vamos fazer um segundo bloco de 5 falas, inverte de novo a fala deles. E o último bloco, depois do último bloco, nós passamos para considerações finais de 7 minutos de cada um, tá bom? A gente vai ser bem chato com o tempo, tá, gente? Então já me antecipo aqui, tanto os nossos colegas, que a gente já agradece, né, de terem vindo aqui, mas a gente vai ser chato, então, para a gente poder dar espaço para todo mundo falar, quem estiver ultrapassando o tempo, a gente vai pedir para concluir, tá bom? Então é isso, bom debate para todo mundo. Vamos começar. A Fabíola vai apresentar aí os nossos colegas que vão debater com a gente. Boa tarde, gente. Então, nós queremos convidar o Sérgio Faraco. Ele é economista, especialista em perícias judiciais nas áreas civil e trabalhista. É aposentado no Banco do Brasil no cargo de gerente geral. Foi assessor de interventor em fundo de pensão, membro da comissão de inquérito constituída pela SPC para apurar irregularidades no fundo de pensão, gerente geral da empresa de loteamento, consultor financeiro de empresas e presidente do CD da CACI desde 1º de junho de 2018. O outro palestrante é o Ângelo Marcelino. Ele ingressou no Banco do Brasil em 1980, se aposentou em 2016, depois de 35 anos de trabalho. Ele é graduado em Ciências Contábeis pela PUC de Campinas e História pela Unicamp. Foi delegado sindical, membro da CIPA em Campinas, em São Paulo,
atua na oposição bancária no Movimento Nacional de Oposição Bancária, o MNOB, e a CSP com Lutas. Em 2016, ele foi eleito para representar os associados no Conselho Fiscal pela chapa Acacia Sua. Queremos chamar os convidados agora para comporem a mesa, por gentileza. Oi? Só tem esse? Tinha um lá no fundo, acho que é sem fio. Você tem dois lá no fundo? Tem? Deixar. Tem dois? Um está na gaveta e o outro estava em cima. Boa tarde a todos, então já fui apresentar. Primeiro quero cumprimentar a CIVA por essa iniciativa, porque ela é da mais alta importância. A discussão sobre a proposta da CACI que vai ser submetida à Consulta do Grupo Social é de extrema importância. E a presença de vocês aqui demonstra que vocês estão conscientes dessa importância e estão presentes, não estão alienados, né? Então, parabéns a todos que estão aqui presentes e obrigado por essa oportunidade de estar aqui para falar com vocês. Eu vou procurar ser rápido, para ter mais tempo lá na frente. Em primeiro lugar, eu gostaria que quem teve acesso, já acessou o site da CACI, onde tem a proposta, perguntas, explicações, etc. Levante a mão, por favor. É uma boa quantidade. Podia ser mais, mas é uma boa quantidade. Então fica aqui a recomendação. Para quem ainda não acessou, no site da CACI tem a proposta completa, tem explicações detalhadas do porquê das propostas e, principalmente, tem um link para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, entra lá no link, faz a sua pergunta e terá a resposta adequada, tá? Então, isso é muito importante, porque para votar, o primeiro ponto é ter o máximo possível de informações, né? Muito bem. Em primeiro lugar, já vou entrar diretamente no assunto. A CACI está insolvente. O que significa insolvência? Insolvência é quando uma empresa não possui recursos financeiros e patrimoniais para solver seus compromissos, suas obrigações. A CACI está insolvente. Por quê? O que ela arrecada é inferior ao que ela paga e não tem mais patrimônio social para honrar esse compromisso. Por que não tem patrimônio social? Porque está negativo. A CACI está com passivo a descoberto. Quem é da área de contabilidade, finanças, sabe muito bem o que é isso e a gravidade que isso representa. Para vocês terem uma ideia, já no mês de setembro agora, a CACI não terá recursos para pagar em dia seus compromissos agora, próximo mês de setembro. O que significa isso? Significa que ela terá duas opções. Ou atrasa pagamento dos prestadores, ou então ela usa uma provisão obrigatória por lei, que ela não pode mexer, é proibido de mexer, mas se tiver que pagar, se quiser pagar em dia, vai mexer. Se mexer, a ANS intervém imediatamente. Que reserva é essa? É uma reserva obrigatória. O que significa? É a PEONA. É uma reserva equivalente aos fatos já ocorridos até o final do mês, ou seja, serviços que já foram prestados aos associados, mas de que a CACI ainda não tem conhecimento porque a fatura ainda não lhe foi apresentada. Então ela não sabe, mas já houve atendimento, já é devido. Então a ANS exige que faça um cálculo atuarial, né, por um determinado método, de quanto é esse montante e faça essa provisão. E essa provisão não pode ser mexida. Se mexer, a ANS intervém imediatamente. Além disso, a CACI já está com o índice de insolvência muito abaixo do mínimo exigido. O que é o índice de insolvência? É a relação entre o patrimônio social e as obrigações que ela tem, pelo volume de despesas que ela tem. Muito bem. A CACI já está desenquadrada com relação à margem de insolvência há bastante tempo. E cada vez pior. A cada mês, a situação se agrava ainda mais. Por quê? Porque todo mês continua tendo prejuízo. Por que tem prejuízo? Tem mais despesa do que receita. E de onde vem essa despesa? É a despesa administrativa?
A despesa administrativa não chega nem a 10% das despesas totais. Mais de 90% das despesas são despesas assistenciais. O que são despesas assistenciais? É o que a CACI paga para os médicos, hospitais, laboratórios, ou seja, para todos aqueles conveniados que prestaram serviços aos associados e também com os profissionais de saúde do seu quadro próprio. O médico que está lá na clínica CI, a enfermeira, etc. Tá? Muito bem. E qual é a razão disso? Aconteceu agora de repente? Não. A situação que está hoje já é conhecida, já estava prenunciada desde 2012. 2012. Por quê? Desde 2012 há um descasamento entre receita e despesa. Por quê? A receita, todos sabem, está atrelada aos salários pagos pelo banco e aos benefícios pagos pela Previ e pelo INSS, que mal acompanha a inflação. E a despesa? A despesa é ditada pelo mercado. A despesa decorre da reajuste de consulta, diário de hospitais, exame de laboratórios e etc, etc. Qual é a maior despesa da CACI? É com internação. E da despesa com internação, cerca de 20% só é decorrente de diárias. O restante é decorrente de órtese, prótese e materiais especiais. Muito bem, a diária está fixada no contrato. Quando a CACI convenia um hospital, o valor da diária está lá fixado. É reajustado uma vez por ano pelo IPCA. Entretanto, as órtese, prótese e materiais especiais são regidas por duas tabelas que são reajustadas quinzenalmente. Muito bem. Então, nós temos dois problemas graves. Primeiro, que o sistema de contribuição, o sistema de arrecadação é inadequado, porque não guarda relação com a despesa. Certo? Se eu tenho uma despesa que segue um índice e a receita outra, está descasado, é matemático. Por isso eu digo, o que está acontecendo hoje já está escrito desde 2012. Desde 2012 a cada exercício, vem tendo prejuízo cada vez mais. Em 2011, a CACI tinha 1,1 bilhão de patrimônio social, que foi sendo consumido ano a ano com os prejuízos. Até chegar em maio agora de 2018, ficou negativo em 81 milhões de reais. Então não é novidade. Já se sabia que ia acontecer isso. Tá? Muito bem. Do lado da despesa, a CACI foi criada sob a modalidade que é prevalente no sistema americano e aqui no Brasil também, que é o sistema chamado modelo pagador. Vai no médico, faz a consulta, ele pede o exame, faz o exame, a conta vem e paga. É hospitalizado, a conta vem e paga. Então, é uma conta aberta. Não existe um controle mais efetivo. Esse modelo está falido no mundo inteiro. No mundo inteiro está falido. No Brasil também, todas as empresas de atenção à saúde que têm esse modelo estão em dificuldades seríssimas. Recentemente, uma matéria publicada aí na FenaSaúde, o diretor da FenaSaúde declarou textualmente: todas as partes envolvidas precisam se entender para controlar a evolução desse custo, porque senão vai chegar um ponto que ninguém consegue pagar mais plano de saúde. Já houve 3 milhões de vidas que saíram de plano de saúde. 3 milhões. Não é pouco. E vai continuar saindo. Se medidas não forem tomadas nesse sentido, vai continuar saindo. E a CACI não é exceção. Entretanto, existe um outro modelo, que vocês já ouviram falar, que é a atenção primária, estratégia de saúde da família, que é a clínica CI, onde a pessoa é cuidada integralmente, preventivamente. O que a prevenção faz? Ela evita agravamentos que vão resultar em cuidados, tratamentos mais caros e até em hospitalizações, até em cirurgias, que onera muito custo. Isso já existe na CACI, desde 1900 e tanto, que é a famosa clínica CI. Só que ela foi criada lá em 1990, por aí, só que não teve o cuidado adequado. Não mereceu a atenção que deveria ter merecido.
não cresceu como deveria ter crescido, não incorporou conhecimentos que a ciência adquiriu durante esses 10 anos, porque a CACI sequer participou de congressos mundiais, porque onde é que esses conhecimentos são transmitidos? Através de congressos mundiais de saúde. A CACI não participou. Em novembro de 2016, esse congresso foi aqui no Rio de Janeiro. A CACI não estava lá. Então, se não toma conhecimento das experiências bem-sucedidas no mundo inteiro, em termos de cuidado e prevenção, não incorpora esses conhecimentos. Se não incorpora esses conhecimentos, não tira o máximo proveito que poderia ter tirado. Então, são duas coisas que nós temos que ter muita atenção. Primeiro, cuidar realmente da receita. Mas só isso não basta. Se cuidar da receita e deixar como está, em poucos anos, o percentual de contribuição vai chegar a um ponto que nós não teremos bolso para pagar. Essa é a pura realidade. Não teremos bolso para pagar. Então, temos que cuidar inexoravelmente do custo assistencial. E o caminho é esse. O caminho é esse. Nós temos hoje duas CACIs. Nós temos uma CACI, que é uma parte da CACI, que está baseada no convênio, nos contratos com os prestadores, que é solto, não tem nenhum controle. A CACI, simplesmente, a conta chega, confere se o que foi feito está dentro do que foi autorizado, se o preço está dentro da tabela, paga. Ponto. Não existe um controle. Já pela atenção primária, é diferente. O médico que cuida da pessoa, primeiro, ele cuidando melhor, ele previne agravamento, como eu já disse. E segundo, ele não vai permitir que haja exames e tratamentos dispensáveis. São aqueles que não têm comprovação científica de que são efetivos, mas são praticados. Todos sabemos que são praticados muitos procedimentos para aumentar a conta, aumentar a receita. Quem não sabe disso? Isso é realidade. E, se você vai, através do seu médico de família na clínica assim, ele não vai deixar que, em primeiro lugar, ele tem que ser bem preparado para resolver 80% dos casos que são apresentados. Somente 20% ele vai necessitar da opinião de um especialista. E ele vai encaminhar a esse especialista e vai controlar, vai acompanhar. E esse especialista vai estar em sintonia com ele. Então, isso evita o uso de procedimentos desnecessários e onerosos. Isso é fundamental. A CACI, essa outra parte da CACI, está na diretoria de saúde. A parte que cuida de credenciamento está na diretoria de planos. São duas diretorias distintas, que muitas vezes não se conversam, não se entendem e não se harmonizam. Então a CACI, perguntar qual é o modelo hoje da CACI? Depende. Isso não pode, a CACI tem que ser una. A partir de hoje, a CACI tem que caminhar para ser uma só. Cuidar da saúde integral de todos os seus associados. Só através de clínica assim? Não. Claro que a CACI não vai conseguir colocar a clínica assim em todo canto. Mas onde ela for recorrer conveniado, vai fazer um contrato de convênio sob protocolo. O que significa isso? Significa que o profissional contratado aceita aquelas condições que a CACI coloca e que ele entende adequadas. Ou seja, procedimentos, só procedimentos que têm comprovação científica da sua efetividade. Então, ter o melhor controle da saúde, uma melhor qualidade da saúde e melhor controle do custo. Sem isso, fica inviável. Então, a proposta que foi construída, que vai ser submetida a vocês, ela ataca, e tem também outro problema grave na CACI, que é o sucateamento da tecnologia de informação. E hoje, sem TI, não se faz nada. Então, a CACI está muito amarrada em muitas coisas por falta de um suporte adequado da TI. Então, essa proposta está atacando todos os problemas, todos. Está atacando a questão da receita, promovendo equilíbrio até 2025, 2026, evitando a intervenção do INSS. Porque o que é a intervenção do INSS? Quando qualquer plano está desenquadrado e oferece risco, não atende às exigências mínimas da INSS com relação à margem de solvência, ela intervém.
E se ela intervir, ninguém sabe o que ela vai fazer. Segundo a Salutes é uma empresa especializada em cálculo atuarial que faz trabalho para a CACI há mais de 14 anos e tem uma larga experiência no mercado. Segundo ela, de todas as vezes, todos os planos que passaram por intervenção da ANS, nenhum deles saiu melhor do que entrou. E alguns deles foram liquidados. Então o que a ANS faz? Primeiro tenta resolver. Não foi resolvido, está insolúvel, não tem solução, ela pode fazer duas coisas, a lei permite. Ou leiloa a carteira da CACI para outros operadores do mercado, ou decreta, promove a liquidação extrajudicial. Ou seja, numa hipótese ou noutra, não tem mais CACI, acaba a CACI. Estamos na iminência disso. A ANS já notificou a CACI 2 vezes. O que está segurando? Porque foi respondido à ANS que estamos tomando providências para regularizar a situação. Inclusive, essa proposta foi apresentada à ANS como providências no sentido de regularizar. Então, a ANS está no aguardo dessa regularização. Se essa proposta for aprovada, vai se caminhar na regularização e a ANS vai acompanhar. Se não for aprovada, não tenho dúvida, não há mais nada que justifique, que impeça a intervenção da ANS. A intervenção vem. Vindo a intervenção, o que vai ser feito, o que ela vai fazer, ninguém tem certeza. Mas, como eu já disse, todas que entraram em intervenção saem do pior do que entraram. E algumas foram liquidadas extrajudicialmente. Então, está nas nossas mãos decidir o que nós queremos. Queremos dar fôlego para cá. Se queremos mais do que dar fôlego. Que dá fôlego, faz um empréstimo, alguma medida paliativa, dá fôlego. Mas não, isso não resolve. Isso já vem sendo feito várias vezes, inclusive em 2016, e não adiantou. Por que não adiantou? Porque não enfrentou as causas. Então, ou a gente enfrenta as causas, pé no chão com a realidade e resolve, ou então vamos ter continuidade do problema. Tá? Então, essa aqui é a situação. Nós temos que definir, nós associados, o que queremos. Que a CACI continue, que ela se recupere, que ela mantenha a capacidade de cuidar da nossa saúde a custos cada vez mais contidos, ou vamos nos submeter ao fim da CACI. Essa é a decisão que está nas nossas mãos, e para isso cada um de nós tem que tomar conhecimento da realidade. Não é questão de opinião, são números, é matemática que está lá. Então, tomar conhecimento da realidade e decidir. Então, eu agradeço a atenção de vocês, me coloco aqui à disposição para quaisquer perguntas que forem feitas. Boa tarde, colegas. Prazer estar aqui. Em 2007 vim trabalhar nesse prédio aqui. Então, sempre retornar aqui é muito interessante. Nós conduzimos muitas lutas aqui. E montamos um corpo de delegados sindicais, um corpo de disciplineiros. Eu mesmo fui da CIPA, fui delegado sindical. E a CIPA tem, nesse período, junto com os conselhos de usuário, prestado um bom trabalho nessa discussão. Tem sido a vanguarda nesse processo. Nós temos visto em vários locais. Neste último mês, estive no Rio de Janeiro participando de uma CIPAT no edifício Sedan. Os sindicatos bancários do Maranhão promoveram um encontro, fui para Imperatriz e fui para São Luís. E antes já tinha ido em Natal, a convite do Sindicato do Rio Grande do Norte. Essa, para nós, é uma discussão decisiva. E o número aqui reflete isso. Nós estamos falando de um grande patrimônio. E um patrimônio que, quando nós entramos no Banco do Brasil, estava dado lá que isso já tinha. Mesmo em 95, que nós levamos uma pancada do banco, porque muda o seu paradigma, em que aumentou em 1000% o número de colegas que cometeram suicídio. 23 colegas nesse período tentaram tirar a vida. Que essa é a virada. Por isso que nós temos a primeira reforma estatutária em 96, 96 na CACI e 97 na Previ. 2 mudanças, porque o banco propunha a tirar esse gasto que ele tem com a nossa saúde, com a nossa previdência. Esse é o movimento, e esse continua sendo. Então, primeiro, agradecer o convite da CIPA aqui. Eu não veio como convidado, eu veio aqui como convocado. Quantas vezes for chamado? Porque eu não sou
membro do Conselho Fiscal, eu sou um representante eleito para fazer o que nós falávamos quando a gente fez a nossa campanha. Nós não vamos resolver lá dentro. Lá dentro, no máximo, é paritário. Metade do banco e metade é nosso. Os interesses são antagônicos. Não adianta vir dizer que os interesses do grande capital, o interesse do Banco do Brasil, é o mesmo interesse nosso dos associados. Não são. Então nós dizíamos, lá nós temos que fazer o dever de casa, nós temos que estudar. O representante não precisa ter todas as qualificações, mas uma ele precisa básica. Ele não romper com o seu programa e vir fazer o diálogo sempre que for necessário com os colegas. E fazer o dever de casa, tem que estudar mesmo. A primeira reunião que eu participei do Conselho Fiscal, eu brinco. Em 2016 eu me aposentei no Banco do Brasil depois de 35 anos dedicado a essa empresa. E nós ganhamos a eleição da CACI e eu fui para o Conselho Fiscal. Coisa maravilhosa. Me aposentei e aí fui fazer análises contábeis. Mas de um patrimônio nosso é importante que faça. E é isso que eu estou lá fazendo. Nós estamos fazendo o dever de casa. Primeira reunião, 1000 folhas eu imprimi, porque nós estávamos com contingenciamento e tudo subia para a diretoria. Uma colega estava grávida, tinha que substituir, tinha que fazer uma contratação, ia para a diretoria, para o Conselho Fiscal e para tomar ciência e o Conselho Deliberativo. Porque essa foi o que tirou, porque tinha uma contingência, então tudo tinha que subir. Então, no início, ficamos apavorados, como é que 1000 páginas, depois nós descobrimos o que é central e o que não é central. O que nós temos que nos dedicar. Eu gostaria de dizer que essa proposta do banco, ela quebra com vários princípios. E esses princípios, para nós construímos lá atrás e é possível mantê-los. Olha o que o banco diz, em resposta a algumas associações dos funcionários, a AFEBB, a ANABB, Contec, FEABB. Quando fizeram uma proposta, o banco estava querendo, mande uma proposta, vocês não estão participando, tem inércia no movimento sindical, está escrito nos documentos. O último parágrafo, o banco diz o seguinte: por fim, reconhecemos aquele reconhecimento padrão que está na máscara de quase todas as respostas. Mas tem uma parte aqui interessante. Reafirmamos que permanecemos abertos a discutir a nossa proposta. Proposta do banco. Por meio de consenso, mantido o modelo. Colegas, a bola é minha, o campo é meu e as regras são minhas. Vocês podem até dar alguns palpites, talvez mudar a bandeirinha para cá, a bandeirinha para lá, mas é isso que nós queremos. E não foi só uma vez que o banco escreveu isso. O banco tinha mandado um boletim pessoal antes, que dizia todas as premissas e condicionantes da proposta. Olha, o banco está querendo de fato negociar com a gente? Ou está querendo impor um novo modelo? Os colegas aqui leram o novo estatuto? Pediria para os colegas que leram que levantem a mão, por favor. O novo estatuto. Esse que já está vendo. Bem poucos. Eu não digo isso para falar que o pessoal não correu atrás. Olha só o que tem um voto do diretor que está lá, que é Humberto, questionando essa proposta. Olha o que ele diz. Inicialmente, esclareço que o tempo disponibilizado para a avaliação do texto proposto, com sua redação de 88 artigos e respectivos incisos, foi insuficiente para que aprofundáramos. Olha, se for insuficiente, por que ele está fazendo a toque de caixa? Óbvio que isso que o Fará coloca é uma realidade. E eu vou dizer, Fará, é antes de 2012. Porque até 2012, nós tínhamos algo que maquiava os déficits da CACI, que era o BET, que era o benefício especial temporário, que nós tínhamos por conta do superávit da Previ. E esse dinheiro entrava na CACI. Em 2012 ele cessa. E aí entra menos dinheiro. Olha, se isso aqui dava um fôlego para a CACI até 2012, o que de fato faz que o que entra é menos do que gasta? Só a inflação médica, que de fato existe. E é elevada. É acima de 2 casas. E a nossos reajustes é uma. É uma, e quando a gente fala assim de 2 casas, não é que é de 9 para 11. Nós estamos falando de 1,5, 2, 3, está 12, 14%. Então, essa boca de jacaré, ela abre e nos massacra. E aí não tem como, de fato, fazer. As soluções são simples. Quando a gente olha para os números, não precisa ser um técnico especializado. Ou entra mais dinheiro, ou sai menos. Ou sai menos, ou entra mais. Tem diferença. Porque a gente pode, de fato, inibir os atendimentos, e aí vai sair menos dinheiro. Mas é isso que nós queremos com a nossa caixa de assistência. Foi para isso que nós construímos a nossa caixa de assistência. Quando a gente mais precisar, a gente quer que nós esteja lá. Foi isso. Todo mundo deu sagradamente os seus 3%, seus 1%, seus 2%, quando era a cada reforma.
porque tinham uma perspectiva. E construíram de maneira solidária, que é por faixa salarial. Não sacrifica ninguém. Todo mundo dá um percentual do seu salário. Em números absolutos é diferente de cada um, mas em torno da sua receita é idêntico para todos. Dá o que pode e vai receber o necessário. Esse é o princípio. E como diz o Aloysio, até gostaria de citar que o Aloysio está aqui, foi o primeiro diretor eleito da CACI, apoiado pelas entidades. Até marquei a data aqui, depois ele precisa melhor, tanto papel aqui. De 89 a 92, e ele escreveu um brilhante artigo que nós publicamos no nosso site da oposição da CACI, fazendo a defesa do princípio de solidariedade. E esse é um princípio que nós não podemos abrir mão. Porque o que está em jogo nesse processo é que o banco dará mais alguns passos para se desresponsabilizar da nossa saúde. Fez em 96, que ele pagava 2 para 1, passou a pagar 1,5 para 1. Fez em 2007, que introduziu a coparticipação, ou seja, quebra o princípio de solidariedade, pelo menos em uma parte considerável, porque onera o colega que fica doente, muitas vezes dentro da segurança. Fez no memorando de entendimento, que não respeitou nem a proporcionalidade de 1,5 para 1, dá menos. Se a gente fizer os cálculos, nós estamos dando 1%, mas o banco dá menos. Os 23 milhões deles não dá 1,5 referente aos nossos 17, quando foi feito. Olha, a gente precisa fazer um diagnóstico. O porquê que está vindo menos? Eu tenho uma tabela aqui que até trouxe para a gente expor aqui, mas acabou não dando certo. A inflação do ICV de 96 a 2016 foi 329%. O reajuste dos funcionários do Banco do Brasil no mesmo período foi de 245%. Se a gente faz essa diferença, dá 84%. Como não dá para fazer um cálculo tão linear, porque eu não tenho os dados exatos de cada ano, quantos colegas se aposentou e quantos colegas entraram, mas se a gente usar lá embaixo, suponha que a gente tivesse, estou falando aqui de reposição de inflação, não estou falando de aumento real, estou falando disso, reposição da inflação. Se nós tivéssemos acrescido esses 30% que o banco, de maneira unilateral, tirou do seu corpo social, não teria dado déficit em nenhum mês. Isso eu fiz os cálculos. Nenhum mês. No cômputo geral, nós teríamos superávit. E não teria entrado no patrimônio líquido, não teria feito para dar a insolvência legal. Ora, mas foi só isso que o banco nos tirou? Tirou o anuênio, tirou os interstícios de 2,16, transformando em 3%. Reestruturações em cima de reestruturações que aumentam o adoecimento. Ora, esse é o diagnóstico. Se o diagnóstico é esse, de quem vai ter que cobrar essa conta? Essa conta é nossa? É dos associados? É porque a gente vai... Na época de 2007, uma das discussões é que precisaria moderar para incluir a chamada coparticipação. Fazendo tour em hospitais, fazendo tour em procedimentos, vou tirar o líquido da espinha, porque eu acho interessante, vou fazer uma ressonância magnética. Acordei com vontade de fazer isso. Nós fazemos isso? É evidente que não. E se tiver algum colega que faz, é porque está doente, tem que ser tratado. A CACI tem que servir para isso também. Não para fazer essa e mais, essa moderação, não resolve, não resolveu. Esses dias atrás eu vi, porque estava, vocês devem ter visto, a proposta do banco é aumentar a coparticipação em 100% dos exames e procedimentos. 100%. De 10 para 20. Por pouco não foi aprovado, porque já chegou a participar, só, eu acho que nesse inteirinho teve um parecer do STF lá falando que era ilegal. Recuaram. Os nossos votos lá eram radicalmente contrários, porque isso não resolve o problema. 10 minutos. Não resolve o problema. E onera aqueles que mais precisam. Porque se tivesse resolvido, de 2007 para cá já teria. E eu ouvi esses dias um mesmo índice, falando que 30%, em 2007 nós ouvimos muito isso, que 30% dos exames não são retirados. E eu dizia na época, faz uma planilhinha mequetrefe no Excel que a gente descobre quem não retira e vai direto e faz o diálogo com o colega e tenta entender por que não retira. Agora, nós estamos em 2018, o mesmo argumento, 30% não retira. Eu quero saber, primeiro, se esse número é verdadeiro. Segundo, se não é verdadeiro, por que utiliza? E aumentar de 30 para 40 e aumentar de 10 para 20. Olha só, a participação incide sobre as gestantes.
está cumprindo nada menos, nada mais do que uma tarefa pequena, né? Que é a reprodução da espécie. E tem que pagar com a participação. Isso não dá. Então, essas propostas do banco, acordo após acordo, é para se desresponsabilizar e nos empurrar para o chamado mercado. Construir uma CACI para ser um plano de mercado? Não. Não foi para isso que nós construímos. E vou lhes dizer, se chegar no que o banco está propondo, a maior parte dos colegas não terão condição de arcar esse plano. Por isso que o banco tanto tem interesse de que, na diretoria de novos planos, seja dele. Porque ele vai abrir uns outros planos mais simplesinhos para garantir aqueles mais miseráveis para participar. Então, a primeira parte era essa. A gente não deve tratar como isso aqui é inexorável, essa é a única resposta, não existe outra. No memorando de entendimento, a gente ouviu muito isso, em 2016. Um pouquinho antes, o banco soltou um boletim, esse aqui, 19 de dezembro de 2015. E ele dizia, depois de uma campanha salarial, porque esse é um problema também, nós temos que colocar nas nossas campanhas, temos que fazer força para que o banco nos ouça e garanta aportes suficientes para que a CACI sobreviva. O banco dizia, importante salientar que não há espaço para discussão sobre aportes por parte do banco. No final de 2016, aí já havia aportes de 23 milhões. Quem fez o cálculo daqueles 40 milhões, que seria suficiente até dezembro de 2019? Foi isso? Quando a maior parte dos colegas aprovaram o memorando de entendimento, estava dado que isso era extraordinário e que iria até dezembro de 2019. Nós fomos contra. Nós navegamos contra a corrente. Perdemos majoritariamente. Por dois motivos. O banco fez o terror. Ou é isso ou é nada. O colega, como tem um apreço muito grande a esse patrimônio, e é bom que tenha, porque ele é muito importante, acabou votando. E também dizíamos que não resolveria. Mas ninguém esperava que não resolveria tão rápido. 6 meses depois já tinha déficit. O banco fez um cálculo que ele arque com um déficit até dezembro de 2019, que dá tempo de a gente fazer uma análise com calma, não pode ser assodado do jeito que foi. Nessa reunião do Conselho Deliberativo tem acontecido coisas que eu nunca vi na minha história. Eu acompanho muito esses dois patrimônios, que assim previ, muito. Acompanho muito tempo. Não é porque estou agora no Conselho Fiscal, já acompanhava antes. Eu nunca vi determinadas coisas, então estou rompendo com os regimentos. Nesse do dia primeiro, em que houve a votação no Conselho Deliberativo presidido pelo Fará, o Ronaldo, que é um Conselho Deliberativo eleito do Rio de Janeiro, pediu vistas do processo porque precisava de tempo para fazer uma análise. O próprio diretor está falando que o tempo foi insuficiente para fazer uma análise tão aprofundada. E ele está full time. Os conselheiros vão lá uma vez por mês e algumas reuniões extraordinárias. Pediu vistas do processo, foi negada a vistas do processo. Votaram. E o Ronaldo não teve direito a vistas do processo. Porque o banco tinha um interesse que até o final de agosto isso fosse aprovado. Olha o que diz o regimento. Se aprova no Conselho Deliberativo, numa data, alguma consulta ao corpo social, ela é imediatamente encaminhada ao presidente da CACI, e este tem um prazo, a partir dessa data, de 30 dias, para executar o processo. Faltam 5. Tá já. Nós questionamos se tinha feito todas as questões legais, se o atuarial de fato tinha falado que essa proposta era viável, porque tem que seguir ritos, tem que ter súmulas, tem que ter análise. E, além de tudo, depois de tudo isso, tem que ter um espaço para a gente dialogar com os associados, para que a gente tome as decisões. Faraco diz, a ANS, ninguém tem certeza do que vai acontecer. Eu vou lhe dizer o que eu tenho certeza. Se a gente aprova essa proposta, a gente quebra o princípio de solidariedade. Muitos colegas, encontrei um colega, depois de 20 anos que eu não via ele, ele tinha se aposentado, mas em 2016 eu vi ele numa atividade em Campinas, e ele veio e me disse, Ângelo, 80 anos do colega, eu acho que está correto cobrar dependente. A esposa dele já havia falecido e ele não tinha dependentes até 24 anos. Aí eu falei assim, bom, e com relação à faixa etária, o que você acha? Ele falou, não, isso é um absurdo. Quando eu entrei no banco,
Esse é um problema, nós não podemos olhar para o umbigo. Não são os dependentes que estão acabando, eles não são esses parasitas que o banco escreveu nos seus boletins. Não há necessidade de fazer isso. Nós temos que, de fato, cobrar quem é o responsável. E as perdas que eu mostro aqui, que estão nos números, são gigantes. E quando a gente vê os déficits, se a gente tivesse tido... E a política do banco é uma política de acabar com esse tipo de procedimento ou é de permanência? Eu lhe diria, é de permanência. Um dos números que eu trago aqui na minha apresentação é que quando você pega o relatório, esse é um esforço que a gente tem que fazer. Pega o relatório de 2017 e veja os grandes números. Quando você olha de 2015 para 2017, você vê que diminuiu 10 mil postos de trabalho. Nenhuma autogestão sobreviverá se não tiver postos novos, porque aqui o que nós temos é o pacto geracional. Os mais jovens pagam, pouco usam, e os mais velhos, aqueles que, o ciclo natural, os que mais vão utilizar. Mas nós pagamos a vida inteira. O que o banco propõe na proposta? A proposta nós nem entramos, vamos falar que também, eu acho que está todo mundo aqui careca de ouvir essa proposta, mas ela substancialmente é a proposta do banco. Por isso que eu abro a minha fala dizendo que o banco fala, é isto, pode ter algumas mudanças. 2 minutos, é isso? Faltam 3. Então, para encerrar, se a gente vê, o banco mantém os seus 4,5, entra com alguns aportes provisórios até 2022, que é quando até ali garante, e depois vamos ver o que nós faremos. Eu vou lhes dizer, uma das declarações de financeiro que é indicado pelo banco, o setor financeiro indicado pelo banco, disse, o melhor seria que a gente já colocasse pela siniestralidade, ou seja, faixa etária. Faixa etária, para finalizar mesmo, eu lhes digo, hoje, Cassi Família 2, 59 anos ou mais, teve uma correção agora de 17,38 e é 2.538,51. Desde que o banco paga metade, acompanhando a chamada CGPAR, é um valor muito salgado. Outro valor interessante é que o valor referencial que está sendo calculado para os dependentes, hoje está no 342, que é uma das propostas que acabou de diminuir dos 362 que o banco havia proposto, que era a primeira faixa do Cassi Família antes dessa aprovação. Hoje já está 423. Significa, está lá no acordo, que se aprovado esse dependente, a cada ano fará uma análise atuarial para ver o que pode aumentar, desde que limite essa primeira faixa. Pode sair dos 342 e chegar nos 424. Óbvio que tem os 7,5, antes era 8 do banco, passou a 7,5. Então, no geral, substancialmente, de qualidade, não tem a proposta que é essa proposta dos técnicos. O banco termina quando ele diz o seguinte: o memorando ficou muito ruim para ele, porque ele fez o cálculo e o cálculo deu no que nós vimos que deu. Não resolveu nada e abriu um novo problema. Agora o banco escreve: considera-se importante ressaltar que a Cassi é responsável pelos cálculos e projeções. Eu exijo que seja assim, mas o resultado é de vocês. Eu fico por aqui e aí a gente faz as discussões. Eu ajeito minha papelada aqui. Tem muitos dados que a gente poderia ainda passar e dialogar bem com os colegas aí. Valeu, pessoal. Agora seria aqui a pergunta? Isso. Não, mas ele fez uma referência a mim, eu tenho direito de resposta. Tá, mas aí a gente vai abrir depois para fazer as... Eu preciso de direito de resposta agora, porque ele fez uma referência à minha pessoa. Eu vou abrir e aí eu converso com o pessoal da CIPA. Pessoal, agora a gente vai fazer um bloco com 5 perguntas de 3 minutos. E as inscrições estão abertas. Eu vou fazer uma parte. Não, tem que fazer a referência agora, senão ele usa para continuar participando da reunião. Ele fez uma referência especificamente à minha pessoa como presidente, eu tenho que ter direito de resposta, senão eu não continuo participando. Fala que assim... Ele quer um direito de resposta. Eu acho que a CIPA se reúne, decide se ele tem o direito de resposta e depois, enquanto isso, vai fazendo as perguntas. Ah, deixa o cara falar rápido. Eu tenho que ter direito de resposta, senão... Não, ele tá fazendo manha. Não é democrático isso.
Pode ser 1 minuto, Fernando? O tempo for necessário para abordar. Olha só. Então tem tréplica. Pará, eu queria te pedir. Então tem Gente, tréplica. a primeira desculpa. Fui dar saída no posto, por isso que eu saí correndo agora eu tô... Como eu falei no começo, a gente precisa garantir um debate que as pessoas possam falar. Se você está dizendo que houve uma acusação, eu não ouvi, mas como você está dizendo que se retira, eu sou a favor de dar, mas eu acho que é 1 minuto. E aí a gente abre o debate. Depois, no decorrer do debate, você vai esclarecendo, pode ser? Pode ser? 15, 16? Ó, Lá em casa isso chama eu mimimi. fiz uma referência que nunca tinha visto no Conselho Deliberativo. Havia uma recusa do pedido de voto de Minerva e eu vou explicar o que aconteceu. Primeiro, essa proposta... Vice-processo, perdão. Em primeiro lugar, essa Voto de proposta Minerva é o que foi eles querem implantar para o estudada banco mandar exaustivamente mais. pela CACI, pela diretoria e com técnicos da CACI. Exaustivamente. Inclusive com base em cálculos atuariais, base em estudo atuarial da Salud, que faz cálculo atuarial para a CACI há mais de 14 anos e com precisão. Não foi nada no chute. Foi baseado nesse laudo. Nesse estudo, o diretor Humberto se recusou a participar. Direito dele. Direito dele. Durante todo o processo de estudo na diretoria, ele se recusou a participar. A Salud fez a apresentação para o deliberativo, como fez também para o fiscal, da real situação da CACI, pormenorizadamente, onde nós vimos a gravidade da situação e a premência de resolver. Nessa reunião, o conselheiro Ronaldo não fez sequer uma pergunta, não manifestou uma dúvida sequer. Depois, na hora de decidir, ele pediu vistas do processo. Foi negado porque o pedido de vista do processo retardaria e, a cada mês que retardar o processo, são 100 milhões de reais que deixam de entrar no caixa da CACI, numa situação como ela está agora. E ele não tinha uma dúvida objetiva. Tanto não tinha que não fez nenhuma pergunta durante todas as apresentações. Foram mais de 3 apresentações. Não fez nenhuma dúvida. Tá? Então, por isso que o pedido de vistas foi negado. Celeridade de tempo e falta de objetividade. Gente, só queria pedir para quem tiver que fazer pergunta por escrito, levanta a mão, a gente tem um papelzinho aqui, a gente leva para vocês. Tem gente que já tem pergunta ali, já vai entregando, tá? E aí, quem está se inscrevendo? A gente tem algumas já impressas. Uhul! Chegou um monte de pergunta já impressa. O pessoal veio bem munido, bem preparado. Eu agradeço a oportunidade de participar. Eu sou aposentado, eu fui funcionário da CACI, depois eu fui médico do CEASP, fui diretor deliberativo da CACI, eleito pelos funcionários, no período já citado, e tenho uma experiência na parte, por ser médico, nessa parte assistencial, e a CACI está na minha vida. Desde 1990, a gente estuda formas de se resolver no longo prazo este problema, que já tem um diagnóstico, eu trouxe até aqui, de 1990, que propusemos ao banco naquela ocasião e não obtivemos retorno. Defendi uma tese na Universidade Federal de São Paulo, que agora sou classificado como mestre em Ciências da Saúde, onde a base do estudo foi a CACI, que está aqui comigo também. Então, o que a gente percebe é que, no correr dos anos e do processo, desde quando a CACI foi, e essa coisa histórica eu tenho que falar rapidamente, desde que foi fundada, a partir da década de 70, o banco achou que a CACI seria importante para ele, para favorecer a interiorização de administradores no Brasil. E aí, a partir daí, então, passou a indicar administradores paritariamente e começamos, então, e nesta época, na década de 80 e 90,
nós participamos dela no sentido de, lá presente, e com apoio das entidades, abrir um pouco o espectro de atuação da CACI, que não era só pagadora de contas. Tinha que fazer alguma coisa a mais, porque pagador de conta não seria um princípio. Nós não queremos doentes, nós queremos saúde. E, portanto, a gente tem que pensar dessa maneira. Bom, isto, e depois veio no correr do tempo essa proposta atual. Tá? Sim, essa proposta atual, aqui está meio falho. Pega esse, essa proposta atual, que cabe elogiar as pessoas no sentido de ver o que vai acontecer, porque se não ver isto, nós podemos ficar sem a CACI, né? Ou ficar com dificuldades com relação à CACI. Mas nós não podemos achar que o problema da CACI é só financeiro. Esse é o problema. Nós já tapamos o buraco várias vezes da CACI. Nós temos que ver que o problema é estrutural e como a gente está nesse mercado. Porque o mercado é o mercado da saúde. Ele é o mercado de comer os menores para ficar os maiores, né? Isso a gente está vendo. Eu não estou entendendo o porquê da pressa do banco em fazer isso a toque de caixa. Não, mas tem um prejuízo de 300 milhões. Mas o banco teve um lucro semestral gigantesco. Se realmente a CACI é importante para o banco, vamos pensar numa maneira de o banco ajudar a CACI a superar esse momento e possibilitar que os bancários, que os beneficiários, que não é só de agora, que estão entrando agora no banco e que vão entrar, permita que eles discutam esse plano. Vamos discutir esse plano, até que ponto esse plano, de fato, porque não tem duas verdades. Nós temos dois representantes eleitos pelos funcionários. Não a gente não quer saber, na verdade, assim, não quer ver que esse conflito traduza posições, né? A gente quer que tenha um entendimento, mas para isso tem que conversar, para isso tem que discutir. Não é só o problema financeiro, não é só saber só o que entra, nós temos que ver também o que sai. E se sai, sai como? Eu agradeço a atenção, muito obrigado. Boa tarde aos colegas. Para quem não me conhece, sou Bento, trabalhando na GSEX Operações, sou delegado sindical daquele prefixo, junto com Fabiola e Juliano. E Henrique está ali também. Eu queria entrar nesse problema que é o problema da pressa, né? O problema da pressa, aqui o Faraco, inclusive, colocou, da questão dos milhões. O problema é que nós não estamos, em primeiro lugar, nós não estamos discutindo só o problema de financiamento. Nós estamos discutindo uma proposta que altera a maior parte dos artigos do Estatuto da CACI. E que entra na possibilidade de criação de outros planos patrocinados pelo Banco do Brasil para os seus funcionários, que adapta toda a CACI a CGPAR 23. Então, nós não estamos discutindo um problema só de financiamento. Então, eu acho que quando você faz uma mudança estrutural, a primeira coisa que você tem que ter tempo para o debate. Mas eu vou entrar mais na questão da proposta. Daí, tem umas coisas que realmente eu não entendo. Ora, o voto da conselheira Karen, no Conselho Deliberativo, salienta a importância do estudo atuarial, inclusive para cumprir a legislação existente nesse momento. E o Conselho Deliberativo aprovou, a rapidez que o Faraco colocou aqui, sem conceder vista aos conselheiros, a proposta. Só que o que está acontecendo agora? Está tendo que fazer o estudo atuarial que não fez. A Salutares pediu ou não pediu 10 dias úteis para fazer o estudo? O que foi aprovado com tanta pressa, sem o estudo atuarial, no conjunto da proposta agora, para ter que fazer depois que foi aprovado? Significa que o Conselho Deliberativo aprovou uma proposta sem ter um estudo assinado legalmente com o atuário. Isso não dá. Nós já vimos o que leva a isso no memorando de entendimento.
Nós já vimos que essa pressa de fazer as coisas sem um debate com a base, mas também sem um estudo técnico necessário para as questões, o que leva que aqui um ano e pouco, a gente tem que rediscutir tudo de novo. E mais do que isso, nessa vez não é um memorando que muda um artigo do Estatuto, como foi lá que é só a questão do financiamento. Essa você muda a concepção da CACI. Porque você vai mudar quais áreas estão com o banco, você vai mudar os critérios de ingresso, você vai mudar várias coisas da estrutura da CACI. Então é pior ainda, né? Porque o memorando mudava só um artigo que envolvia a criação de um financiamento provisório. Mas mesmo para a questão do financiamento é necessário que haja um estudo, vários pareceres para que se chegue a uma melhor conclusão. É isso. Boa tarde a todos. A Delmo, Conselho de Usuários, diretor da FABB. O que os conselhos de usuários pelo país todos têm a percepção é da pressa. O porquê da pressa? Entendemos que há um problema sério de custeio. Então, temos que pensar nas soluções para esse problema de custeio. Algumas análises apontam que o custeio vai ficar muito mais em cima dos aposentados e dos associados da CACI do que propriamente do banco. Então, é uma quebra de paradigma, uma mudança de paradigma. Eu acho que cabe essa reflexão. A maioria de nós aqui, uma maioria não, hoje nós somos 191 mil vidas na CACI, 171 mil vidas com direito a voto, 20 mil são pensionistas. Aproximadamente isso. Então, 90 mil estão na ativa, 81 mil são aposentados, os associados da CACI. É mais ou menos esse número. Então, muitos são pré-98, muitos pós-98. Então, muitos de vocês vão ter uma vida longa na CACI. Uma vida longa, 40 anos, 50 anos. Então, pensar nesse futuro. Não é somente agora. Essas mudanças propostas nesse novo modelo de estatuto são muitas mudanças e não somente uma mudança de custeio. Não é uma proposta de mudança de custeio. É uma proposta de mudança organizacional com pouco tempo para todos nós analisarmos. Sabe? Então, pensar o que o Conselho Deliberativo e o que o Conselho Fiscal podem pensar, não em salvar a CACI, gente. Desculpa. Ninguém salva nada. Porque Salvador, desculpa, Salvador é a capital de um estado e teve um que morreu crucificado. Então vamos evitar essa palavra. É garantir a perenidade da CACI para os próximos 20, 30, 40, 50 anos. Entendendo essa lógica de mercado de saúde, entendendo essa lógica, muitos de nós não entendem. Mas quem está na CACI entende. Entender isso. Não é fácil o que está aí fora. O problema da verticalização que nós não temos. Nós não somos verticais, ou seja, nós não temos o controle total. Então, apontar esses estudos. Então, antes disso tudo, de desonerar o Banco do Brasil, eu acho que a gente tem que ter uma visão de futuro, de longo prazo. E aí sim, nós buscarmos essa saída. A CACI não tem dinheiro, ela vai deixar de pagar contas, a ANS vai intervir daqui a 2 minutos? Tem gente que diz que não. Os processos da ANS não são tão rápidos assim, não são dessa forma. Tem toda uma série de prazos legais pelas RNs e INs da ANS. Então, eu acho assim que cabem melhores e maiores esclarecimentos, um pouco mais de tempo para nós estudarmos. E cabe sim ao Banco do Brasil fazer um aporte. Ele sabe como fazer o aporte, gente, através de ressarcimento. Ele não precisa impactar a CVM. Isso já foi dado nesse último acordo de 2016, que deu no que deu. Contas erradas feitas pela área atuarial da CACI ou do Banco do Brasil. Então, assim, pensar. Eu acho que cabe a nós pensarmos. É isso que nós queremos para agora, que vai impactar o resto das nossas vidas. Uma vez dentro do Estatuto, gente, quero ver voltar ao Estatuto. Se a CGPAR cai, ela já vai estar dentro do Estatuto. Grande parte do que está lá já vai estar dentro do Estatuto. Então, vamos pensar. Eu acho que cabe essa reflexão e eu gostaria de ouvir alguma coisa da parte dos dois debatedores. Pessoal, então,
como combinado, foram 3 falas, agora eu vou ler 2 perguntas que a gente recebeu por escrito. Talvez a gente não tenha tempo, ao fim de todos os blocos, de ler todas as perguntas. Tá? Então eu já havia combinado com os 2 também que o que sobrar de pergunta a gente envia por escrito e eles vão também responder por escrito. Quem quiser papelzinho aqui para perguntar, levanta a mão que a gente leva. E quem quiser falar aqui no microfone também pode ir, a gente está anotando aqui, tá? E aí a gente vai chamando na ordem que a gente está anotando. Davi está se inscrevendo. Está anotado aqui. Tá? Então, tem anotado aqui Geraldo, Sandra, Juliana, eu, Edgar e Davi, por enquanto, tá? Ju. Desculpa, você tinha pedido? Quem? Thaís? Depois eu. Talvez a gente tenha que esticar uns bloquinhos aí, viu? Vamos lá, então, ó, as perguntas, 2 perguntas, tá? Essa aqui não está identificado de quem é. Gostaria de saber como fica a questão das coparticipações. Se haverá mudanças ou se ficará como está. E se houver mudanças, o corpo funcional será consultado? Tá, essa é uma. A outra é da Ivone, aposentada. A pergunta está direcionada para o Fará. Entendo que a ANS intervém para recuperar o plano. Só há a liquidação quando não há recursos. No caso, a CACI é administrada também pelo Banco do Brasil, que tem recursos para equilibrar o plano. Esse raciocínio está correto? Até onde vai a responsabilidade do bebê? Então agora a gente passa para vocês, 5 minutos para cada um, começando pelo Ângelo, né? Deixa eu pôr ali na mesa. Olá, colegas. As 3 primeiras questões aqui, elas tocam na questão central, que é a toque de caixa. Pressa, e o Adel usa a mesma expressão. Por que tamanha pressa? Que essa é uma das preocupações do Conselho Usuário. Em parte da minha apresentação, ela entra bem nisso. Porque o banco tenta, de fato, se desresponsabilizar da nossa saúde. Isso não é um movimento de agora. Em 2016, tentou tirar os aposentados. A proposta lá era fazer um fundo que a BBTLM não tinha CGPAR. Não tinha a história da CGPAR. A CGPAR é algo novo, que, inclusive, foi vazado uma ata que todos os colegas provavelmente têm da CGPAR e que estava presente nessa reunião, montando esse arcabouço que agora nos ataca, que tinha colegas do Banco do Brasil. Estava lá, representantes do Banco do Brasil. E pasmem, sem a governança saber, tinha um colega da CACI. O que faz num lugar deste? Vai lá para convencer que isso aqui está errado ou foi lá para, inclusive, alimentá-los de que tinha que nos atacar? Então, essa história da pressa é que o banco tem pressa mesmo. A proposta é tão boa, que o banco está fazendo, é tão boa, porque ele soube que mudou a correlação de forças dentro da CACI. E que agora representantes eleitos têm votado com ele. E aqui não é um ataque pessoal, aqui é um fato. Os que me conhecem sabem que a minha discussão é no campo das ideias e da política. Tem pessoas aqui. Eu sou um representante, não é Ângelo que aqui está. Isso é um fato. Mudou a correlação interna e o banco está ganhando os votos. Sistemático. No primeiro pedido de vista de processo, o Faraco foi o único que negou. No primeiro vista de processo que o Ronaldo pediu, o Faraco, inclusive uma representante da chapa dele, votou com a gente. Falando, eu vou votar porque eu acho que está muito na correria. No segundo, ela também votou contra. É tão boa a proposta que em 35 anos de banco, eu tenho 35 anos de banco, me aposentei em 2016, eu nunca recebi uma correspondência tão volumosa do Banco do Brasil, com quase 20 folhas, me mandando mensagens que eu já havia recebido por e-mail completamente desnecessário. Mas o banco faz um cálculo, que é o quanto eu gasto agora para economizar depois. É assim que o banqueiro funciona. Olha, esse é o lance da pressa. Querem fazer a toque de caixa. Nós temos um problema? Nós temos um problema concreto. O problema é que, a aprovar essa proposta, nós não saímos no lucro. Nós vamos agonizar lá na frente. Porque nem os cálculos estão dados. 96 para 2007, por volta de 10 anos. 2007 para 2016, por volta de 10 anos. 2016 para 2018, quantos anos foram? Nós estamos falando de reformas. A posterior, provavelmente, virá a faixa etária. As coparticipações. Essa eu também quero saber.
porque praticamente quase foi aprovado, já estava na pauta, recuaram. Mas essa é uma política do banco. Não precisa ir para o corpo social, o corpo deliberativo, porque está no estatuto que foi implementada com participação. Agora, o número, o valor, quem define é o CB, é o Conselho Deliberativo. Então, essa não será consultada. Por isso que nós achamos um erro o Conselho Deliberativo ter pautado, antes de a gente fazer a discussão global com o Banco do Brasil, até para exigir outras coisas. E, por fim, que é a avaliação da ANS recuperar. Eu tenho lido muito documento sobre a ANS, não tenho visto intervenções, e ela tem pouco tempo de vida como uma agência reguladora. Agora, nós temos que ter clareza. Se houver uma intervenção, tem um responsável claro. E com dinheiro, inclusive. A primeira carta da ANS, é bom que a gente sentir isso. Os representantes eleitos na figura do presidente foram lá conversar na ANS, corretamente. E o Humberto foi como representante eleito. Mas não bastava o representante indicado pelo banco, que é o presidente da CACI, está lá. O banco também foi. A ANS chega e diz categoricamente, praticamente não se dirige aos colegas da CACI, o presidente indicado e o Humberto eleito. Vai direto ao banco e fala assim, queremos cheque. Nós queremos saber quanto que o banco pode aportar, porque é isso que foi dito. Dinheiro tem, e o elo mais forte não são os associados. O elo mais forte é o banco, que com crise ou sem crise, lucratividade bilionária. E nós vivendo essa crise. O Aloysio coloca, não basta só olhar a parte financeira, nós temos que olhar também a parte da saída. Essa é uma discussão, que inclusive tem um piloto, que foi citado pelo Faraco, que não é de agora, que é, nós precisamos de unidades de CACI muito mais do que a 65. Pô, isso está claro. E mais, tem que aprimorá-las, tem que ter mais médicos, tem que ter mais horários. Até a iniciativa privada tem feito isso. Tem um exemplo da Unimed de Minas Gerais, que tem feito a estratégia de saúde da família, com redução de custo. O nosso não é uma CACI para ter uma porteira, para inibir que o colega vá. O nosso é para, de fato, fazer o acompanhamento, porque a nossa longevidade é muito maior do que os outros planos. E queremos viver aqui, o problema de viver muito tempo não deveria ser um problema para nós, deveria ser algo que, de fato, nós construímos para ter isso. Concluindo, demos 5 minutinhos aqui e vou passar. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, com relação à coparticipação, ela não está na proposta. Tá? Coparticipação já existe no Estatuto. Houve uma iniciativa de um estudo dentro da CACI para elevar a participação com um mecanismo de controle, um mecanismo de inibidor de abuso. Tá? Então, isso está suspenso, no deliberativo nós não decidimos, suspendemos a decisão para uma análise mais profunda sobre os reais efeitos de moderação. Se tem efeito de moderação ou se não tem. Tá? Então isso está suspenso, não está na proposta. Bom, com relação à responsabilidade do banco, o banco vai arcar por essa proposta com cerca de 58% do custeio e os associados 42%. Onde é que está a desresponsabilização do banco? Atualmente ele contribui com 60% e nós com 40%. Ele vai ficar com 58% e nós 42%. Onde é que está a desresponsabilização do banco? Tá? Então, 2022, se a CGPAR tiver vírgula até lá, não é do banco, é a CGPAR que determina paridade contributiva. Não é o estatuto, é a CGPAR. Simples, simples. E o que é a CGPAR? A CGPAR é a ordem do dono para o gestor que ele colocou na empresa. É isso que é a CGPAR. Tá? Doutor Aloysio falou perfeitamente a respeito da questão de assistência, de custos, etc. Por isso, a proposta não se baseia só em custeio, doutor Coginotti. Ela enfrenta todas as áreas, todas as frentes. É o custeio, é a tecnologia e é a estrutura organizacional e o cuidado. Pela primeira vez na história da CACI, foi constituído um grupo por técnicos médicos, colegas seus, e técnicos da CACI, para se debruçarem sobre a CACI e construírem essa proposta que está em votação. Isso aqui foi a construção de colegas seus que estão na CACI há 20 anos, médicos
na CACI há 20 anos, um deles. Tá? Inclusive o doutor Paulo, aqui de São Paulo, participou desse trabalho. Pela primeira vez na história da CACI. Então, a preocupação é com a parte assistencial, prioritariamente até. Tá? Por isso, está na proposta uma modificação na diretoria, que é essencial para se conduzir nesse lado, porque atualmente as diretorias estão completamente divididas, e, enfim. Com relação à pressa, os fatos falam por si próprios. Né? Se em setembro não tem caixa para pagar as contas, não tem. E outra, a ANS intervém a hora que ela quiser. Por quê? Porque todas as condições já estão postas. Todas. Ela só não entrou ainda porque foi sinalizado, olha, nós vamos resolver com essa alteração estatutária. Se não houver aprovação, não tem mais argumento para segurar a ANS. Ela intervém a hora que ela quiser. Então, quem diz o contrário, que prova o que está dizendo. Não é verdade. Não é verdade. Ela entra e ela vai fazer o que ela entender que seja necessário fazer. Pode ser até a liquidação extrajudicial, se não for encontrado saída. Por quê? Porque a ANS não tem poder legal para exigir que banco e associado aumentem suas contribuições. E também não pode reduzir custo, porque ela própria, a ANS, tem um rol de procedimentos, não tem? Como é que ela própria vai reduzir os benefícios abaixo do rol que ela mesma exige? Então, redução de despesa via custo é inviável. Ela não pode controlar ela própria. O que sobra? Não aumenta a receita, não diminui a despesa, como é que cobre o déficit? Então, não é questão de falar, é prático, é número, está lá no balanço, é olhar. Só não vê quem não quer, ou tem outro interesse. É isso aí, tá? Tem mais alguma pergunta que tenha ficado sem resposta? Acho que não, né? Vamos para o próximo. Então, agora vamos para o próximo bloco de perguntas. O primeiro é o Geraldo. Em primeiro lugar, boa tarde a todos os colegas, né, que estão aqui reunidos. Acho que todos aqui estão interessados, né, em buscar uma solução e analisar tudo que está sendo dito pelas duas partes. Né. E assim, diante de tudo que foi falado aqui, eu gostaria de fazer duas observações sobre dois aspectos que, na verdade, me incomodaram bastante. Tá? Coisas que têm a ver com, por exemplo, democracia, com representatividade, com respeito, né, ao corpo funcional. Por exemplo, foi afirmado aqui o seguinte: foi pedido um direito de vistas a um processo, né, dentro de um momento, né, em que todos são convidados a estudar as propostas, as possibilidades oferecidas, para que se possa chegar ao consenso daquilo que é melhor. Ora, dentro desse discurso, né, que todos devem examinar e estudar, se nega um pedido de vistas para alguém que quer analisar melhor aquela proposta que está sendo oferecida a nós. E outra, um pedido de vista você não nega, você determina um prazo para essa vista acontecer. Entendeu? Então, assim, eu sinto que a representatividade nossa foi jogada por água abaixo. Essa pessoa que estava lá era um representante nosso, e a representatividade não valeu de nada. Né? Pura e simplesmente negaram essa pessoa que está lá para nos representar, que ele pudesse pegar o processo e estudar melhor. Não cabe a quem quer que seja fazer um juízo de valor, se aquele pedido de vistas cabe ou não. Ninguém sabe da mente da pessoa se ele... Porque foi dito aqui que se alegou que era uma coisa meramente protelatória. Mas não cabe aí, num pedido de vista, esse tipo de juízo de valor. Cabe que essa pessoa tenha o direito atendido e essa pessoa possa lá ter acesso e examinar. E o segundo aspecto que eu gostaria de dizer. Ora, está sendo dito aqui, nos pressionando, né,
a todos nós, da intervenção da ANS, que existe uma proposta lá da ANS, que é a proposta que nos está sendo colocada para que nós, o corpo de associados, venhamos ainda a corroborar essa proposta. Então, quem levou isso adiante extrapolou o mandato. Como é que pode uma coisa que ainda vai nos ser submetida para ver se a gente dá aval ou não, já está na mão da ANS? E nos pressionarem agora em cima disso. Então, olha, já está lá na mão da ANS. Então, ué, o que eu vou decidir, caramba? Já levaram lá para a ANS, já falaram o que eu tenho que votar, o que eu tenho que aceitar. Então, assim, cadê a representatividade dessas pessoas, a democracia? Então, eu acho que, infelizmente, né, de tudo que foi dito hoje, esses dois aspectos me incomodaram muito e eu protesto fazendo essas minhas observações aqui, tá bom? Obrigado. Uhul! Boa tarde, Sandra Miranda, ex-presidente da FABB e membro da diretoria da FABB São Paulo. Eu, sinceramente, não tenho ilusões de que nós vamos conseguir demover o Faraco de votar contra os associados. Não tenho essa ilusão. Eu acho que, inclusive, eventos como esse são muito importantes para nós fortalecermos o nosso argumento na defesa da CACI e na defesa do voto não que nós devemos colocar quando o banco abrir a consulta aos funcionários. Então, assim, eu não tenho essa ilusão. Espero muito que outros conselheiros eleitos estejam lá, como o Ronaldo, a Caio.